5 minutos de física, falando de ciência em 5 minutinhos. E aí, povo, bom ou não? Bem-vindas e bem-vindos aos 5 minutos de física. Eu sou o Léo Souza e hoje vamos falar sobre as forças da natureza, aquelas que comandam tudo no universo. E eu não tô falando de Darth Vader. Elas comandam desde o movimento das estrelas até o jeito que você segura sua caneca de café. Agora, antes de você achar que vamos sair por aí com uma varinha mágica controlando o universo, deixa eu explicar. As forças da natureza não são tão simples quanto podem parecer. E como o nome do programa já diz, em 5 minutos a gente só vai dar uma introdução básica. Se você quiser se aprofundar, vai ter que correr atrás de mais informações, por exemplo, nas referências. Então vamos lá, prepare-se para um verdadeiro empurrão no universo das forças. Primeiro vamos conceituar rapidamente o que é essa tal de força. Força é uma interação entre partes, capaz de alterar o estado de movimento de um corpo ou até de deformá-lo. Na física, ela é descrita como uma grandeza vetorial, com intensidade, direção e sentido, e pode agir por contato ou mesmo à distância. Portanto, quando duas partes, por exemplo, o seu pé e o chão debaixo dele, interagem, de maneira simplista podemos falar que há uma força entre eles. Até o início do século XX, tipo ontem, se formos pensar em ciência, conhecíamos apenas duas forças da natureza apenas, a eletromagnética e a gravitação. Mas dado que conhecemos hoje de ciência, em 2025, quando esse episódio sai, a física descreve 4 forças fundamentais da natureza, e elas são responsáveis por tudo que acontece no universo. Hoje vamos falar rápido sobre cada uma dessas forças, mas em breve teremos episódios sobre cada uma delas, aguarde. Essas forças são a gravidade ou a gravitação, a famosa força que faz as coisas caírem, que mantém você preso à Terra e que mantém a Lua girando ao redor do nosso planeta. A gravidade é a força mais fácil de entender, será? Mas ao mesmo tempo uma das mais misteriosas. Ela é uma atração, ela é sempre atrativa, ela é uma atração entre todos os corpos com massa e sua intensidade depende da massa dos objetos e da distância entre eles. A gravidade é a força que mantém os planetas em órbita ao redor das estrelas, e as estrelas, por sua vez, em órbita dentro das galáxias. E se você está pensando, mas a gravidade é fraquinha, é porque ela é mesma em comparação com as outras forças, mas como ela age em tudo, em escalas gigantescas, ela está presente em tudo e ela se torna irresistível. Ela é a força responsável, por exemplo, pela formação de buracos negros. Hoje também podemos descrever a gravitação como uma deformação no espaço-tempo, quando falamos de relatividade geral. Nessa abordagem, os corpos se movem num espaço-tempo curvo e essa curvatura é dada justamente pela massa e energia dos demais corpos. Mas calma aí que no episódio futuro nós vamos falar de relatividade geral. A segunda força é a força eletromagnética. Essa é a força que age entre partículas carregadas, como elétrons e prótons. Ela é responsável pela eletricidade, pelo magnetismo e até pela luz que a gente vê. A força eletromagnética é muito mais forte do que a gravidade, o que significa que em escalas pequenas, como dentro de um átomo, ela realmente domina. Ela mantém, junto com a tal mecânica quântica, os átomos unidos, permitindo que a matéria exista da forma como a conhecemos. A terceira força que eu vou citar é a força nuclear forte. A força nuclear forte é a mais poderosa no quesito intensidade das 4 forças, mas também é uma das mais difíceis de entender. Ela age em distâncias muito pequenas dentro do núcleo dos átomos e é responsável por manter os prótons e os nêutrons unidos, apesar de se repelirem por causa da carga positiva dos prótons. Sem essa força, simplesmente os núcleos dos átomos se desintegrariam, a gente não ia ter matéria como a gente conhece. E é essa força que faz a fusão nuclear acontecer no Sol, produzindo aí a energia que ilumina nossos dias. As partículas subatômicas sentem essa força apenas quando estão muito, mas muito mesmo, muito próximas umas das outras. E a quarta força que conhecemos hoje é a força nuclear fraca. Mesmo essa força sendo chamada de força nuclear fraca, essa força tem um papel fundamental em fenômenos como radioatividade e reações nucleares que acontecem nas estrelas. Ela é responsável por processos como o decaimento de partículas, por exemplo, quando um nêutron se transforma num próton, emitindo uma partícula chamada beta. Essa força está por trás de algumas das reações que alimentam as estrelas e também é responsável por processos como fusão nuclear. Embora seja fraca, aí, entre aspas, em termos de intensidade, quando a gente compara com outras forças, ela ainda tem um impacto enorme em como o universo funciona em um nível subatômico. Essas 4 forças, gente, são a base de toda a física hoje. Elas atuam em diferentes escalas, de diferentes maneiras, mas todas são essenciais para a estrutura e funcionamento do universo. E se você acha que entendeu tudo sobre essas forças, fica aí o desafio. Cientistas estão trabalhando muito para tentar unificar essas forças em uma possível teoria de tudo, mas por enquanto cada uma delas tem o seu papel, apesar de 3 delas aí já poderem ser unificadas, que é a eletromagnética, a força forte e a força fraca, dependendo da energia, se a energia for muito alta. E a física ainda está descobrindo como elas se conectam a um nível muito mais profundo e de energia muito mais alta. E não se esqueça, essas forças não são apenas para ficção científica, elas estão aí, no nosso dia a dia, movendo tudo ao nosso redor e até nosso próprio corpo. Então, se você achava que as forças da natureza eram só para filmes de Guerra nas Estrelas, agora sabe que elas estão aí, governando tudo, de maneira bem mais científica. Se gostou, compartilhe com aquele amigo que sempre diz que não acredita na gravidade. Vai que, né? E se você quiser mais temas, pode mandar um e-mail para 5minutosdefísica@gmail.com. Até a próxima e lembre-se, as forças da natureza estão sempre ao seu redor, então não tente lutar contra elas, elas vão sempre ganhar. Forte abraço, tchau!